Lá no ano 2450, uma das previsões de Stephen Hawking se confirme e a humanidade seja quase extinta pela inteligência artificial. Restam apenas 2 pessoas que são responsáveis por repovoar o nosso planeta. Será que essa missão seria possível? O fator consanguinidade não iria atrapalhar? Eu sou Ivan Lima e hoje vou contar um pouco dos perigos da consanguinidade. Vamos supor que só existam 2 pessoas no mundo, assim como Adão e Eva. E elas são responsáveis por repovoar o planeta Terra. Isso seria possível? Se você já fez essa pergunta, fique sabendo que você não é o único, pois muitos especialistas já até realizaram estudos sobre esse assunto. O problema é que, se esse casal tiver filhos, os filhos deles terão que se relacionar entre si para se reproduzir. Reparou agora qual é o problema? Isso mesmo. Os filhos estariam praticando incesto, algo que é proibido em muitas culturas e que é considerado um verdadeiro absurdo, além de ser um dos grandes tabus do mundo. Mas além do tabu, o que mais faz com que o incesto seja perigoso? Segundo um estudo realizado com crianças na antiga Tchecoslováquia, entre 1933 e 1970, cerca de 40% das crianças que tinham pais, parentes em primeiro grau apresentavam deficiências graves, enquanto 14% delas morreram ainda na infância. O motivo? Bom, deixa eu te explicar com calma e detalhadamente para vocês entenderem. O fato é que todos nós temos 2 cópias de todos os nossos genes, ou seja, um da mãe, outro do pai. Porém, algumas variações genéticas não se apresentam, exceto em uma situação, quando 2 genes são exatamente iguais, chamadas pelos cientistas como variações recessivas. Quando estão sozinhas, elas ficam escondidas. Mas se um casal tiver um certo grau de parentesco, é questão de tempo para que essas variações recessivas deem as caras. Essas variações fazem surgir, por exemplo, a acromatopsia, que é um distúrbio raro que provoca o daltonismo. Então vamos supor que o casal responsável por repovoar o mundo tenha esse gene. Existem 25% de chance dos filhos desse casal ter o mesmo gene. E nem precisamos usar uma suposição para provar que isso pode acontecer. No século XVIII, um atol isolado no oeste do Pacífico chamado Pinguelap contabilizou uma população de apenas 20 pessoas, depois que um tufão passou pelo lugar. Muitos moradores acabaram morrendo, e dos 20 que sobreviveram, apenas um deles tinha o gene da acromatopsia. Segundo foi relatado pela BBC, atualmente cerca de 10% da população é daltônica. Quer outro exemplo de que a consanguinidade poderia atrapalhar o repovoamento da humanidade? Se dermos uma breve olhada no passado das famílias reais de todo mundo, é certo que teremos problemas. Antigamente, era muito comum que as famílias reais promovessem casamento entre parentes próximos, até porque os nobres deveriam se casar apenas com outros nobres. Na Espanha, por exemplo, a dinastia Habsburgo promoveu muitos casamentos dentro da família, casando primos, tios e sobrinhos ao longo de 200 anos. Carlos II foi quem mais sofreu as consequências. Ele nasceu com várias deficiências mentais e físicas, tanto que a história conta que ele só conseguiu aprender a andar quando tinha 8 anos de idade. Na fase adulta, quando descobriu que era infértil, acabou colocando fim em uma longa dinastia. Há alguns anos, em 2009, cientistas resolveram tentar entender por que o rei tinha todos esses problemas. Eles descobriram que sua família tinha criado um emaranhado de coeficiente de consanguinidade tão grande que era maior do que se ele fosse filho de um casal de irmãos. No caso de Carlos II, sua avó materna, Catarina, era irmã do avô paterno,
Carlos V. E o avô materno, João III, era irmão de sua avó por parte de pai, Isabela. Joana de Castilho, sua bisavó, era irmã de sua avó, Maria de Aragão. I'm sorry, what? Todo esse emaranhado fez com que Carlos nascesse com sérios problemas de saúde. Já no Havaí, a princesa Narienaena chegou ao poder no século XIX, quando o Havaí estava com um complicado período de transição. Nessa época, muitos missionários cristãos estavam começando a ganhar influência no Havaí. E os líderes locais tentaram a todo custo manter seu povo fiel às suas crenças. Mas o fato é que a princesa Narienaena foi criada pela mãe na fé cristã. E, futuramente, isso causaria sérios problemas. Mesmo que a princesa fosse seguidora do cristianismo, era comum que os monarcas havaianos casassem com membros da mesma família. Por isso, a princesa acabou casando com um dos seus irmãos. E o casamento deixou os missionários cristãos enfurecidos. Por isso, a princesa passou a ser rejeitada por parte do seu povo que seguia a fé cristã. A princesa, então, ficou dividida. Ao mesmo tempo que ela amava seu irmão, ela também não queria decepcionar seu povo. A princesa, então, pediu perdão aos missionários e se casou com o filho de um rei que, dessa vez, não fazia parte da sua família. Porém, logo depois de se casar, a princesa descobriu que estava grávida e seu irmão causou intrigas, afirmando que o filho era dele. O resultado? A princesa foi rejeitada mais uma vez. Com isso, ela permaneceu isolada até o nascimento da sua filha, que sobreviveu apenas algumas horas após o nascimento. Após a morte da filha, a princesa entrou em depressão e faleceu meses depois. A família real nunca mais realizou casamentos entre membros da mesma família. Muitos acreditam que o motivo da morte da filha da princesa foi a consanguinidade. E até no Antigo Egito, a prática do incesto era algo comum. Talvez com o objetivo de manter a pureza da linhagem, até os pais do famoso Tutancâmon supostamente cometeram incesto. Um estudo publicado em 2010 revelou muitas coisas a respeito dos pais do faraó. Estudiosos analisaram 11 múmias da 18ª dinastia, todas de parentes de Tutancâmon. A partir de uma análise de DNA, os cientistas descobriram que o faraó era fruto de um relacionamento entre a irmã de Akhenaton e o próprio Akhenaton. Depois de ser submetido por uma necropsia virtual com mais de 2.000 scanners computadorizados, foi apontado que o faraó tinha dentes tortos e quadris com formas afeminadas. Além disso, ele também sofria de epilepsia do lobo temporal e da doença de Keuller, um problema no pé que o deixou manco. As análises genéticas mostraram que todos esses problemas hereditários eram consequências do incesto cometido pelos pais de Tutancâmon. Aliás, até o próprio faraó chegou a se casar com sua irmã, que engravidou 2 vezes, mas acabou perdendo as crianças. Então, quer dizer que não seria possível repovoar a Terra? Até seria possível, mas com muita dificuldade, principalmente por causa da queda na qualidade reprodutiva. Na Nova Zelândia, especialistas estudam os cacapos, uma espécie de papagaio gigante típico do país, que atualmente só tem 125 representantes no planeta. Uma das maiores preocupações com esses animais são os efeitos da consanguinidade na qualidade dos espermatozoides. A proporção de ovos que não resultam em nascimento de filhotes aumentou consideravelmente, de 10% para 40%. Então, seria possível sim repovoar o planeta, mas tudo dependeria muito do processo de seleção natural. E, é claro, teríamos sérios problemas. Então, não existe uma maneira de repovoar o mundo sem ter problemas com a consanguinidade. Existe uma maneira.
mas ela é um pouco mais complicada. No ano de 2002, a NASA publicou um estudo onde calculou quantos indivíduos seriam necessários para conseguir colonizar um planeta, como por exemplo Marte, sem ter problemas com a consanguinidade. Segundo os cálculos da NASA, usando uma estimativa moldada nos pequenos grupos nômades da pré-história, seria preciso cerca de 160 pessoas. Inicialmente, teríamos casais jovens e sem filhos, que precisariam ser analisados sob a presença de genes recessivos potencialmente perigosos, além de uma origem genética diversa. Para evitar problemas, essas 160 pessoas precisariam ficar 200 anos isoladas para ter contato com uma maior variabilidade genética. Então, meus caros, voltando à nossa pergunta lá do começo do vídeo, sim, seria possível que duas pessoas repovoassem o nosso planeta. Porém, devido à consanguinidade, as gerações formadas por esse casal, depois por seus filhos, primos e assim por diante, teria uma variedade genética muito pequena e, com certeza, muitos problemas se propagariam de geração em geração. Um assunto complicado e polêmico, mas eu espero que as previsões de Stephen Hawking sobre o fim do mundo nunca se concretizem e que a gente nunca precise repovoar o nosso planeta. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Grande abraço, tchau!